Olá pessoas, começando aqui mais um PausaCast. Tô gripado. O programa de hoje vai ser entupido, com tosse, mas mesmo assim, vamos lá, vamos falar o que aconteceu no site essa semana. A primeira notícia bacana que a gente vai comentar é a escolha da Cate Blanchett para interpretar a Lucille Ball no cinema. A Lucille Ball, para quem não sabe, é a atriz protagonista do seriado I Love Lucy. I Love Lucy foi um seriado precursor na televisão americana, foi uma das primeiras sitcoms a apresentar uma família. Por mais que a Lucy e o marido dormissem em camas separadas e tudo mais, foi o primeiro seriado que mostrou realmente a vida dentro de casa, a vida de um casal, o que se estabeleceu depois como aquele American Way of Life. Lucy. Oh, honey. Oh. Are you all right? Oh, I never was so glad to hear anybody speak English in my life, even you. O seriado I Love Lucy ficou no ar na TV americana de 51 a 57. Ele era em preto e branco. Mas todo mundo sabe que a Lucy era uma ruiva, a Lucille Ball ela tinha o cabelo bem vermelho, e a personagem da Lucy era uma personagem muito querida, muito louca, muito engraçada. E essa cinebiografia que vai ser produzida, que a Cate Blanchett foi escolhida para ser a protagonista, para interpretar o papel da Lucille Ball, pretende contar um pouco dos bastidores do seriado e a vida de casada da Lucille Ball com o Desi Arnaz, que era também parceiro dela no seriado. Uma outra dica bacana que a gente deu no site essa semana foram os cenários reais que inspiraram as animações da Disney. Então, assim, a gente tem lá montanhas na Irlanda que inspiraram os cenários de Valente, os fiordes da Noruega que inspiraram o reino de Arendelle em Frozen, e ao mesmo tempo também tem alguns cenários reais que inspiraram os próprios cenários reais dos desenhos, como a Catedral de Notre Dame, no Corcunda de Notre Dame, a Ópera de Sydney e todo aquele redor que tem de mar ali no Procurando Nemo, os morros, as ladeiras de São Francisco, que inspiraram, que são reproduzidos nos cenários de Divertidamente. Então é bem bacana pra gente ter assim uma ideia dos cenários que foram reproduzidos fielmente nos desenhos, ou daqueles que só inspiraram algumas das paisagens, castelos, até dos desenhos da Disney. Quem é ligado em tecnologia estava esperando já fazia algum tempo, mas o pessoal sabe que é em setembro que a Apple anuncia as novidades do iPhone, do iPad, da Apple TV e agora do Apple Watch. Então essa semana foram anunciadas as novidades do iPhone 6, do iPhone 6 Plus. A principal mudança com relação ao iPhone, ele não mudou de tamanho, ele não mudou de design ainda, além do processador, que estão falando que é mais rápido, e da câmera, que pode chegar até 12 megapixels, que era uma grande reclamação dos fãs do iPhone, era a câmera, que não mudava nunca. O 3D Touch. O que é esse 3D ou 3D Touch que a Apple anunciou? Ele funciona como se fosse o botão esquerdo do mouse na tela do smartphone. Então ele reconhece a força com que você aperta a tela e ele vai abrir um menu ali te dando algumas opções. Eles mostraram um vídeo super bacana mostrando assim, quando você apertar o ícone da câmera, por exemplo, com maior força, ele vai abrir um menu perguntando se você quer tirar uma selfie, quer gravar um vídeo, quer tirar uma foto panorâmica e por assim vai. Essa novidade, e assim como as outras, elas estão presentes no iPhone 6S e no 6S Plus, que vão começar a ser vendidos nos Estados Unidos agora no final de setembro. Provavelmente chegam no Brasil até o final do ano para o Natal. Ninguém sabe o preço que isso vai custar aqui, tendo em vista o preço que já é um iPhone 6 hoje no Brasil. Agora, no final do mês de setembro, comecinho de outubro, começam as séries da Fall Season americana, que é aquela temporada de séries
que começa agora e vai até ali fevereiro, sempre tem aquele ato no final do ano, mas elas sempre costumam ir até fevereiro ou março. Há algumas séries que foram renovadas voltam agora, como é o caso de American Horror Story, Gotham e Agents of S.H.I.E.L.D. E algumas outras séries novas que estão causando furor já na internet, que estão para começar, que é o caso do Scream Queens, que é do mesmo produtor do Glee e do American Horror Story, que promete ser uma mistura de terror com comédia, e muita gente está esperando Heroes Reborn. Desde o final da série, faz aí uns 5 anos, na 4ª temporada, que a série foi cancelada sem muitas respostas, o pessoal, muita gente ficou decepcionado com a 3ª e a 4ª temporada. A 3ª temporada é realmente bem ruim, mas o fato é que o Heroes tem muito fã ainda. Desde aquela época, ainda hoje, tem muita gente esperando a volta do Heroes. Então, assim, é uma das séries mais esperadas, é uma das séries que o pessoal mais está contando os dias para estrear e tá com mais expectativa. Hello, Mohinder. In other countries, they shoot people like me in the streets. We will be able to locate every enhanced human on the planet. E claro, o American Horror Story Hotel, que é a 5ª temporada da série de terror ali, que em cada temporada conta uma história diferente. A temporada passada foi meio decepcionante e dessa vez eles resolveram trazer a Lady Gaga pro elenco. Ninguém sabe se isso vai dar certo, ninguém sabe se não vai. A Lady Gaga, ela anda se arriscando aí como atriz, ela fez uma pontinha bem pequena no 2º Sin City e parece que ela vai ter um papel de destaque agora nessa temporada. Uma outra novidade bem legal que apareceu essa semana foi que a Kylie Minogue lançou um EP surpresa na internet. Então, assim, os fãs ficaram loucos. Ela costuma lançar esses EPs surpresa sem muito alarde, sem fazer muito escândalo. E, assim, ela fez isso com Time Bomb, ela fez isso com Skirt, que foram só singles, não chegaram a ser discos mesmo. E agora, essa semana, ela lançou um EP em parceria com um produtor que já trabalhou com a Lady Gaga. E esse EP tem 3 músicas, né? Uma com o... Esse EP tem 3 músicas, uma com o Giorgio Moroder, que ela já trabalhou no disco dele mesmo, uma com o Shaggy, que a gente se lembra lá dos anos 90, que cantava aquela música Bombastic, e uma com o Sam Sparrow, que é um cara muito bacana, um cara que tem umas músicas muito legais, e é realmente a melhor das 3 músicas, essa com o Sam Sparrow. Assistindo ao vídeo da semana passada e lendo alguns dos comentários que o pessoal enviou pra gente, eu percebi que eu não mostrei a capa do livro da semana direito no vídeo. Então dessa vez eu vou fazer diferente. Em vez de mostrar, eu vou usar um efeito especial e fazer a capa aparecer aqui. O livro dessa semana é Criança 44, do Tom Robb-Smith. É o mesmo autor do livro da semana passada? É. O que aconteceu? Depois que eu li A Fazenda, eu resolvi procurar mais sobre o autor. Gostei muito do jeito como ele escreve e acabei encontrando o Criança 44, que é o primeiro livro que ele escreveu. Criança 44 é uma história de investigação, é uma história política. Ela se passa em Moscou, na época do governo do Stalin, que, como qualquer governo ditatorial, ninguém podia dar um passo fora das regras, que era executado, que era interrogado, era torturado. Enfim, é bom ter um pouquinho de conhecimento, de história ali, saber o que esses governos ditatoriais representavam e coisa e tal, mas isso não influencia na leitura. O fato é que é um livro muito interessante, é um livro que ele fala muito sobre as perseguições, o que as pessoas podiam ou não podiam fazer, e no meio de tudo isso, uma investigação de um serial killer que já matou inúmeras crianças dentro da Rússia, e um agente do governo que vai querer investigar isso e não vai poder. O Criança 44, ele é o primeiro livro de uma trilogia, né? O segundo livro é O Discurso Secreto, o terceiro é Agente 6, e eles foram todos escritos antes
do A Fazenda, que foi o livro que a gente falou semana passada. Então é muito bacana, o estilo de escrita é totalmente diferente do A Fazenda, ele não tem ninguém narrando uma história, a história vai acontecendo conforme você vai lendo, vai prendendo você de uma maneira muito eficaz, que você quer saber não só o desenrolar daquela investigação, mas o que vai acontecer com aquele investigador que está agindo contra o sistema que ele uma vez protegeu. Ele não é um herói, mas você começa a torcer por ele em determinado momento do livro. Você começa a se questionar, mas como é que eu estou torcendo por ele, se ele era um torturador, um assassino do governo? Então o modo como o autor escreve é muito bom. O livro ganhou diversos prêmios de autor estreante na Inglaterra, e agora a gente pretende ler a segunda e a terceira parte da trilogia. Mas o fato é que não é uma trilogia que ela depende das sequências, né? O primeiro livro ele encerra uma história, e no segundo livro o autor vai continuar a história daquele personagem, mas ele não, a história da investigação, a história da perseguição, ela se encerra ali no primeiro livro. E vamos falar de Oscar. Falta aí uns 6 meses, ainda tem um bom tempo para a premiação em si, mas o fato é que com o Festival de Telluride e o Festival de Veneza começando, o de Telluride até já acabou, começam as exibições dos filmes que provavelmente vão chegar na premiação. Isso aconteceu nos últimos 6 anos, o filme ganhador do Oscar de melhor filme passou nesses 2 festivais, então assim, é um termômetro bastante relevante para a temporada de premiação. Muitos filmes estão sendo bastante elogiados, mas existem 2 filmes que parecem que é fato que vão chegar até o Oscar. Um deles é A Garota Dinamarquesa, em que o Ed Redmayne interpreta uma transexual baseado numa história real. Desnecessário dizer que o Ed Redmayne ganhou o Oscar esse ano de melhor ator pela interpretação dele do Stephen Hawking no A Teoria de Tudo, e ele é um fortíssimo candidato a estar lá na premiação ano que vem de novo. Já o outro filme é Jobs, a outra cinebiografia do Steve Jobs, criador da Apple. A primeira não foi muito bem recebida, nem pela crítica, nem pelo público, estrelada pelo Ashton Kutcher, mas agora parece que a coisa decolou finalmente. É o Michael Fassbender que tá ali, que tá representando Steve Jobs dessa vez, também está sendo muito elogiado. A Kate Winslet também está no filme, os 2 já passaram pelo Oscar, e assim, tem muita gente contando como certa a participação dele, a indicação dele, pelo menos a dela talvez, nas indicações de melhor ator e atriz do ano que vem. Outro fato que já chama o Oscar de novo, outro fato para falar do Oscar, é a indicação brasileira de um filme para concorrer a uma indicação ao Oscar. Então, todo ano, o Ministério da Cultura escolhe um filme, um título. Ano passado foi Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, para concorrer a uma vaga entre os 5 indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O último que conseguiu entrar nos pré-selecionados do Oscar foi o ano em que meus pais saíram de férias, mas que não chegou até os 5. Então, cada país que quer apresenta um filme, a academia, a partir dessa lista grande, escolhe 9 títulos, e desses 9, somente 5 vão ser indicados ao Oscar de melhor filme. Esse ano, o Brasil indicou Que Horas Ela Volta, que é um filme que está sendo muito elogiado no mundo inteiro, ganhou o prêmio de melhor filme do público. A Regina Casé, que é a protagonista, ganhou o prêmio de melhor atriz em Sundance. Já tem muita gente falando que ela vai conseguir o mesmo que a Fernanda Montenegro conseguiu com Central do Brasil, ser indicada ao Oscar de melhor atriz. Mas o fato é que o filme agora está estreando no Brasil, em pouquíssimas salas, é claro, e já tem bastante gente confiante de que esse vai ser o representante brasileiro no Oscar esse ano. Para muita gente que já está torcendo o nariz para Regina Casé, muito antes dela ser apresentadora daquele programa insuportável
que ela tem hoje, ela era uma atriz, uma humorista de respeito no cinema e na televisão brasileira. Isso a gente não pode negar.